Harmônicas é coisa que poucos conhecem. Por quê que poucos conhecem? Porque esses mais antigos, eletricista mais antigo, coisa, na época que eles aprenderam, não existia. Nem internet existia. Certo? E essa harmônica que está escrita aí, que vai ter uma aula especial sobre isso mais na frente, as harmônicas é assim, ó. Aqui, eu estou fazendo um gráfico aqui, estou fazendo um gráfico da nossa... O nome da nossa corrente que chega aqui na nossa casa não é corrente alternada? Alternada. Por que é alternada? Por que corrente alternada? Porque ela varia, ela se alterna. Certo? O nome, ó. Então é assim, ó. Vamos dizer que aqui esteja 220 volts. 220 volts. Será que tem essas canetas aqui? E aqui está o 0 volts. 0 volts. Bom. E aqui embaixo, vamos colocar 220 volts. Veja, isso é um gráfico. Aqui eu tenho 220 volts, aqui eu tenho 220 volts, e aqui eu tenho 0 volts. Então aqui é 220 positivo, e aqui 220 negativo. E a energia, a nossa energia, ela é alternada, porque ela faz uma senoide, que é isso aqui, ó. Ela sai do 0 volts, chega no 220 volts, desce e passa pelo 0, chega no 220 volts e sobe de volta. E assim ela faz. Isso até o fim, sem parar. Sem parar. É uma senoide. Isso que fala alternada. Senoide, porque ela varia. A nossa energia, ela varia assim, ó. E ela tem uma frequência. Ela tem uma frequência. Uma frequência. Para te entender a harmônica, tu tem que entender isso. Ela tem uma frequência que aqui no Brasil a frequência é de 60 Hz. Você já ouviu falar Hertz? Primeira vez. 60 Hz. 60 Hz quer dizer o quê? Que em 1 segundo, veja bem, em 1 segundo, essa senoide aqui, ó, ela foi 60 vezes do positivo para o negativo. Em 1 segundo. É a velocidade da luz. A frequência aqui no Brasil é que em 1 segundo ela fez 60 vezes isso, ó. Ela faz 60 vezes isso aqui no Brasil, nessa velocidade. Por isso que é energia alternada. É que a gente nem consegue ver, mas na realidade, o olho não percebe. Mas a lâmpada, ela enfraquece e fica forte 60 vezes em 1 segundo aqui. Porque a energia faz assim, ó. Certo? Então ela está com a fase total, quando cai lá embaixo, escurece. Brilha, escurece, brilha, escurece, brilha, escurece, brilha. A lâmpada está fazendo isso, mas teu olho não está vendo. Nem o olho, nem de ninguém. Isso é ciência. Mas para te entender, ser um eletricista, tu vai ter que entender o porquê das coisas. Logo, nós vamos estar estudando corrente elétrica, hoje ainda. Corrente elétrica. E tem tudo a ver com isso. Então, uma coisa depende da outra. Então, essa harmônica que está aí surgiu principalmente agora através da eletrônica. Porque antes da eletrônica era uma onda pura, não era? Pura. Era uma onda pura aqui, ó. A nossa era uma onda pura. A nossa é a primeira onda. Essa aqui, a nossa energia alternada, é a primeira onda. Mas existe essa harmônica agora que cria outras ondas.
E as harmônicas vêm principalmente dos eletrônicos, de aparelhos eletrônicos, computadores, tudo que é eletrônico, diodo que tem nos computadores, videogame, televisão, tudo isso produz harmônicas, que mais na frente vocês vão entender mais sobre isso. E essas harmônicas, elas vão entrar aqui, ó. E essas harmônicas, elas vão entrar aqui, ó, como uma segunda onda. Certo? E aí, dependendo do tipo de aparelho, vai entrar, aí entrou uma segunda onda, né? Aí vai entrar outra. E vai causando esse embaraço na rede. A rede fica tipo suja. Pela presença dessas harmônicas. Que está vindo através dos eletrônicos. Os eletrônicos. Eletrônico e outras coisas, reatores, outras coisas também, que nós vamos ter mais aula sobre isso depois. Tá? Mas o que eu quero que te diga é isso, que aqui está dizendo na apostila que você tem que conhecer os fenômenos que podem atrapalhar a bom funcionamento da tua rede elétrica. E um desses problemas nós já vimos que pode ser fator de potência, pode ser as correntes iniciais, pode ser um desequilíbrio de fase e pode ser uma harmônica. Que nós vamos aprender a fazer a medição disso. Sim. Porque você chega lá, você não faz a manutenção, pensa e não sabe de onde que está vindo o problema que tu está tendo naquela rede. E está vindo das harmônicas. Não é de problema de equipamentos, nem de cabos, nem de nada. É da geração de harmônicas. Então tem coisas especiais, tratamentos especiais para isso. Mas quando o senhor fala problema da harmônica, que vem nos computadores, no videogame, essas coisas, é quando você pluga na tomada? Esse computador que está trabalhando aí? Sim. Aqui não, porque aqui é em pequena escala, só tem esse aí, tudo certinho. Mas pensa num hospital. Quanto equipamento eletrônico que precisa de capacitor, reator, diodo, tiristor, tudo que precisa lá. Quanta coisa precisa. Olha o problema que pode estar causando na rede. Então é coisas que tem que ser solucionadas. Porque você viu que quando nós fizemos a rede aqui em azul, a nossa rede, estava limpo, não estava? Depois eu coloquei outros representando a harmônica, não foi? Olha como ficou. Tu olhando assim, sem medir nada, tu olhando assim, esse gráfico, tu já não pode ver que está sujo? E vai ser o mesmo funcionamento de quando está limpo? Não, provavelmente vai ter quedas de tensão aqui, numa rede principal, causada pelas harmônicas. Essa outra rede que se meteu aqui no meio. Mas isso é um pouquinho mais na frente e tu vai entender mais sobre isso. Tá? Não se assusta. Não se assusta. A coisa aqui é instalação dos componentes. Seguindo ali, vai dizer instalação dos componentes. Toda instalação elétrica requer uma cuidadosa execução toda instalação elétrica requer uma cuidadosa execução por pessoas qualificadas. É norma. Isso ninguém obedece, mas é norma da NBR, da norma brasileira de regras. Existe uma regra que tem que ser uma pessoa qualificada. Uma pessoa como você, por exemplo, que está cursando um curso e que vai te dar um certificado válido, que vai ter as horas de curso, que vai ter aulas práticas, que vai ter teoria e prática andando junto. Certo? Então, aqui, ó, toda instalação elétrica requer uma cuidadosa execução por pessoas qualificadas, de forma a assegurar, entre outros objetivos, que as características dos componentes da instalação, como indicado em 4111, isso é na NBR,
não sejam comprometidas durante sua montagem. Então, para saber montar, tem que saber como nós estamos fazendo, conhecer os equipamentos. Né? Nas conexões, o contato seja seguro e confiável, os componentes sejam instalados preservando-se as condições de resfriamento previstas, os componentes da instalação suscetíveis de produzir temperaturas elevadas ou arco elétrico fiquem dispostos ou abrigados de modo a eliminar o risco de ignição, quer dizer, do fogo, né, de materiais inflamáveis. As partes externas de componentes sujeitas a atingir temperaturas capazes de lesionar pessoas fiquem dispostas e abrigadas de modo... Então, tudo isso é um passo a passo do bom eletricista. Certo? Tudo tem uma regra. Verificação da instalação. As instalações elétricas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua entrega em funcionamento, né? Antes de tu entregar. Você vai fazer um projeto, você vai fazer uma instalação numa casa, antes de entregar para o morador, tu tem que testar tudo, né? Tudo. Pronto. Bem como após a cada reforma, com vista a assegurar que elas foram executadas de acordo com a norma, qualificação profissional, o projeto, a execução, o projeto, a execução, a verificação e a manutenção de instalações elétricas devem ser confiadas somente a pessoas qualificadas a conceber e executar os trabalhos em conformidade com a norma. Esquema de distribuição. O esquema de distribuição pode ser classificado de acordo com os seguintes critérios: esquema de condutores vivos e esquema de aterramento. Então, nós vamos fazer uma obra lá, como nós estávamos fazendo aquele projetinho antes, e lá vai ter, ali, ó, né? Aqui, ó, aqui mostra bem, né? Ó, o esquema de execução, né? Ó, aqui as luminárias e tudo, ó, onde está passando lá, com tudo. Aqui, todo o esquema para ser lido pelo profissional, tem até detalhes técnicos de como se montar, por exemplo, as luminárias e tudo, né? Então, tudo é segundo um projeto. O senhor fez esse projeto? Foi. Tudo é segundo um projeto de instalação. Não tem nada que venha assim. Né? Você vai visitar para fazer um projeto desse, por exemplo, você vai lá, vai visitar a área, você vai conhecer o local, você vai tirar as medidas do local, vai ter as medidas, vai pedir uma planta, eles vão te mandar uma planta, o arquiteto te mandar a planta do prédio, e você faz o projeto elétrico dentro da planta. Então é por isso que precisa aprender. Aí, se você sabe fazer um projeto assim, você não vai saber instalar? Não tem como não saber instalar, não é? Agora, quem diz que sabe instalar, mas não sabe ler, não sabe instalar também, porque ele só sabe repetir coisas que ele viu outros fazer, mas não sabe o porquê que está fazendo. Então, é aprender a fazer tudo. É pegar, nós vamos pegar. Nós vamos pegar papel, caneta, por isso que eu pedi para vocês, papel, lápis, borracha, caneta, tudo, porque nós vamos fazer um projeto. Vocês vão aprender não só ler e interpretar, vocês vão aprender a fazer. É bom. Tá? Para não se apertar. Te entrega uma casa aí e diz, estou construindo uma casa, tu instala elétrico e instala, não tem problema. Vai lá, vai fazer o desenho e vai fazer tudo que ele precisa. Vai fazer o orçamento de tudo e vai entregar para ele. Certo? Não precisa, não estou dizendo que você vai fazer um projeto para aprovar. Que para aprovar tem que ser uma pessoa qualificada, formada. Como eu, por exemplo, eu pego e faço o projeto, assino e vou pedir para a Equatorial liberar para mim. Né? Eu estou dizendo fazer um projeto de uma casa como essa aqui, por exemplo, você vai ter que pegar a instalação, não tem projeto, mas você vai fazer um projeto para você mesmo, para saber o que tu vai fazer lá, para ficar bem feito. Tá? Aqui, ó. Esquema de aterramento, nós vamos estudar também qual é os esquemas de aterramento. Esquema de condutores vivos. São considerados os seguintes esquemas de condutores vivos. Corrente alternada. Monofásico a 2 condutores, monofásico a 3 condutores, bifásico a 3 condutores, trifásico a 3 condutores.
e trifásico a 4 condutores. São esquemas diferentes que nós vamos ver também. Tá? Corrente contínua, 2 condutores e 3 condutores. Divisão da instalação. Vamos em frente aqui para a divisão da instalação. Divisão da instalação aqui. A instalação deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado, sem risco de alimentação inadvertida através de outro circuito. Por exemplo, tem uma mania muito grande, por exemplo, deles pegar, eu quero levar umas tomadas ali para a sala e a iluminação ali para a sala. Então, tem umas manias de levar a alimentação para as tomadas e já querer pegar daquela mesma fase para a iluminação. E não pode. Tomada é uma coisa, iluminação é outra. Isso é para a segurança da casa e para, por exemplo, dá um problema numa tomada. Tu vai ficar sem luz também, é? Porque daí dá um problema na tomada, tu vai desligar o editor, cai tudo. Cai tudo. É que nem as casas de antigamente que tinham só uma fase geral. Não tinha um quadro de distribuição. Então tudo era junto. Caía um, caía tudo. Né? Não pode. Tem que iluminação, tomadas lá da cozinha, tomadas da sala, tomadas do quarto, separados. Tudo separado. Com esse curso a gente consegue mexer em cerca elétrica? Tudo. Porque eu tenho minha cerca elétrica desativada. Tudo. Tu vai mexer em tudo. Porque o rapaz ligou para mim, eu estava no Sesc do Axuma, e ele disparou. Não foi tentativa de ninguém entrar, não sei. Se disparou, quando eu cheguei eu cortei o fio. Até hoje já está cortado o fio. Aí ele disse, tu vai dar manutenção na tua cerca elétrica? Manutenção. Não está parada porque tu não sabe qual é o problema? Sim. Então, até terminar o curso, tu vai lá e vai resolver esse problema. Tá bom? Isso tu vai ver que depois que tu entender corrente elétrica, tu vai começar a entender muita coisa. Depois que tu... elétrica é o quê? Quem sabe ligar uma lâmpada sabe tudo. Ligar uma lâmpada? Quem souber ligar uma lâmpada sabe tudo. Quem entender a lógica de acender uma lâmpada sabe tudo. Porque o que é? É aberto ou fechado, não é isso? Liga ou desliga. Né? E todo comando é liga, desliga. Para mim ligar um motor, por exemplo, vai ter um contator que vai acionar aquele motor. Ou vai ser um tipo de interruptor que vai ligar e desligar. Então, se tu ligar um motor não é a mesma coisa que ligar uma lâmpada? Tu botar uma boia. O que uma boia que está lá na caixa lá de cima, por exemplo, faz? Quando está cheio d'água, o motor está desligado. Quando vai baixando aqui, vai chegar num momento que ela liga o motor, não é? O que ela fez? Não é a mesma coisa que o interruptor? Ela não fez só dar um acionamento, ela não enviou um sinal para o motor que estava na hora de trabalhar. E o interruptor não é o que ele faz, né? Não manda um sinal para a lâmpada que está na hora de trabalhar. A cerca elétrica lá, não tem que alguém mandar um sinal para ela que está na hora de trabalhar? Tudo é a mesma coisa. Tudo é sinal, tudo é contato de comando, liga, desliga. Tudo é contato aberto ou contato fechado. Ou vai estar aberto ou vai estar fechado. Só existem esses dois. Toda elétrica é assim. Contato aberto e contato fechado. É só tu entender e conhecer os componentes. Por exemplo, antes nós já falamos aqui sobre esse temporizador. Se eu quiser, por exemplo, botar o temporizador para acender essa lâmpada, esse aqui vai chegar na hora que está programado aqui e vai sair por aqui a energia que vai chegar na lâmpada. Ele vai usar o lugar do interruptor, por exemplo. E na hora tal que foi programada, ele vai tirar aquela energia de novo. É como se alguém tivesse desligado o interruptor. Então, é entender a lógica das coisas, a lógica dos comandos, certo? É isso que você precisa, entender a lógica. A elétrica é isso, é entender contato aberto e contato fechado.
Tudo precisa de que se emita um sinal. A voz da Alexa Da Alexa. Hã? Da Alexa. Da Alexa, que é o equipamento, aquele que trabalha com comando de voz, né? Diz, Alexa, liga lá o motor da piscina. Ela recebeu esse comando e lá dentro dela está programado que quando receber essa voz, liga o motor da piscina, ela vai ligar tal comando. Aí vai sair uma energia que vai para lá, igual um interruptor. É igual, acender e apagar a luz. É isso aqui. Então você tem que começar a entender. Até acender, eu vi um colega meu, ele postou, ele fez a parte da ele é eletricista. Ele acende, Alexa, acende o LED da estante. Sim, isso é fácil demais. É fácil. Porque você só compra um Mas pra aparelhinho mim, e faz a programação. tá, poxa, Né? É uma programação. Isso é uma programação, mas é a mesma coisa. Mas isso é a mesma coisa. O que eu quero que tu entenda é que isso é a mesma coisa que ligar e desligar uma lâmpada no interruptor. Por quê? Porque a lâmpada não desliga sozinha ali agora. Eu tenho que ir lá e tocar nela. Quando eu toco nela, eu estou dando uma ordem para ela. Eu estou tirando a energia que ia para a lâmpada. E quando é pelo comando de voz que está programado lá, que daí é um interruptor inteligente. Ele vai ser acionado, a Alexa vai acionar um comando que vai ou tirar ou colocar energia, é a mesma coisa que o interruptor. É tu entender a lógica que as coisas são feitas. Né? Entendendo a lógica, vai embora. Então a divisão da instalação em circuitos deve ser de modo a atender, entre outras, a seguinte exigência. Segurança em primeiro lugar. Conservação de energia, por exemplo, possibilitando que cargas de iluminação ou de climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades. Funcionais, por exemplo, viabilizando a criação de diferentes ambientes funcionais. Viabilizando a criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reunião, espaços de demonstração, recintos. Então, cada área de um projeto depende tem a sua própria funcionalidade. O porquê, então, vai exigir diferentes equipamentos, diferentes cálculos, diferentes instalações de produção, por exemplo, minimizando as paralisações resultantes do corrente, de manutenção, facilitando ou possibilitando ações de inspeção e reparo. Devem ser previstos circuitos distintos para partes da instalação, que requerem um controle específico, de forma que esses circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros. Como falamos aqui, você vai levar uma tomada para lá, mas quer puxar a iluminação dela também. Aí tu tem problema na iluminação, tu vai ficar com problema na tomada também. Tem problema na tomada, vai ficar com a iluminação também com problema. Está conjugado. Isso. Tu tem que ver que cada circuito é para uma coisa, uma funcionalidade. Ele tem que atender. É iluminação? É iluminação. É tomada? É tomada. É ar-condicionado? É ar-condicionado. É chuveiro? É chuveiro. É cozinha? Não é cozinha e sala, é cozinha. Tá entendendo? Vamos dizer que o cliente mandou colocar 2 tomadas aqui nessa parede. Com a linha que vamos passar pelo eletrodo, eu posso conjugar as duas, né? Tu pode colocar as tomadas ali, as tomadas tudo junto, no mesmo circuito. Respeitando aqueles 2.200 watts que nós falamos. Isso tu vai ver agora, depois que nós vamos fazer outros, nós vamos para o papel, nós vamos para o quadro, nós vamos passar fio, nós vamos colocar as tomadas para entenderem bem o que eu estou falando. Aí a máquina vai se abrindo mais. Tudo depende da potência total que pode ter um circuito. Até 2.200 watts você pode levar 10 tomadas até se ele quiser. 10 tomadas de 10 amperes. Mas acima de 2.200, só uma tomada por circuito. Então, até 2.200 são tomadas de uso geral. Acima de 2.200, tomadas de uso específico. Certo? Os circuitos seguindo ali, os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos. Certo? Então,
Dependendo da função dos equipamentos, é o circuito que você vai fazer, individualizado. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Está até escrito aí, certo? Para não depois ter atrapalho. Agora, na outra aula, ele me perguntou assim, mas e se o cliente quiser fazer? Quem manda no trabalho de um bom profissional, de uma pessoa responsável, e acima de ser um bom profissional, é um homem temente a Deus, que tem que fazer as coisas segundo o bem, você não obedece o cliente. Você vai explicar para ele o porquê que você não pode fazer. Por exemplo... E com a sua explicação, ele vai entender. Sim. Por exemplo, ele pede um chuveiro para você instalar. E aí do chuveiro ele quer que puxe daquele mesmo cabo para a tomada. Aí você vai ter que explicar para ele o porquê que não pode. Porque já passou da tensão permitida. Então você não pode fazer isso, porque a casa dele vai correr risco de incêndio, ele vai correr risco de vida, de choque elétrico. Entendeu? Então pronto. O chuveiro é uma coisa, as tomadas do geral é outra. Então você não tem que obedecer o cliente, você tem que obedecer as normas de segurança do teu cliente. E passar para o cliente aquela firmeza do que você está falando. Isso. O problema é esse, que o eletricista não sabe agora, se você passar o porquê que não pode. Se você deixar o cliente lhe ganhar pelo que ele quer e você saber que está fazendo algo errado que pode prejudicar o seu profissionalismo e correndo risco de choque elétrico. Isso. Agora, quando você fala, cliente, é assim. Você sabendo, você chegando, por exemplo, vou chegar na casa de um cliente assim, né? Ele diz assim para você, eu tenho um chuveiro, eu tenho um chuveiro de 7.000 watts para instalar. Você instala para mim? Instalo. Pronto. Aí ele vai te perguntar, qual é o disjuntor que eu compro? Aí você vai pegar o serviço com ele. Outro, vai chegar aquele nó cego e não vai saber dizer que disjuntor ele compra. Ou ele vai dizer assim, compra lá de 20 amperes, compra lá de 32 amperes, sem saber o porquê. Não é porque ele ouviu falar. Mas você não. Você vai chegar assim e vai dizer, não, de quanto é a potência do seu chuveiro? Pode ser até por telefone. Quanto é a potência do seu chuveiro? 7.000. Aí tu vai fazer o quê? Vai pegar aquela conta que nós fizemos antes. Vai pegar a potência do chuveiro, né? Tu vai querer saber a corrente, não é isso? Para saber qual é o disjuntor. Tu vai pegar a potência do chuveiro, que é 7.000, né? 7.000. E vai dividir por 220. Pronto. Aí tu já vai saber qual é o disjuntor que tu tem que comprar. Para dizer para o cliente, não é isso? Pronto. Aí ele vai perguntar, e qual é o cabo? Aí você vai ir lá na... E aí você vai vir aqui na tabela para saber qual é o cabo. Não é? Quantos watts deu aqui? Quantos amperes deu? 7.000 por 220? 31. 31, alguma coisa. 31,81. Tu tem que respeitar os vírgulas, viu? Certo. 31,81 ampere, né? Ampere. Pronto, então vai ser o de 32, não é? 32, correto. E agora nós vamos pegar e vamos mostrar para ele, que vai estar na minha caixa de ferramenta, o bom profissional vai estar com as tabelas na caixa de ferramenta. Para ele poder dimensionar qual é o carro. Aí ele vai dizer agora aqui, 32 ampere, 32 ampere, 4 milímetros. Você vai comprar, então, para mim um disjuntor de 32 e um cabo de 4 milímetros. 4 milímetros. Entendeu? É assim que você vai ganhar teu cliente. É trabalhando bem. Não é tentando adivinhar e nem obedecendo o que ele te diz. Se ele te disser uma bobagem e tu fizer, quando pegar fogo a casa dele, é você que ele vai culpar. Até a polícia pode vir atrás de ti, dependendo da pessoa que for. Viu? Dependendo da pessoa que você trabalhar, a primeira coisa que ele faz é chamar a polícia para você indenizar ele pelo prejuízo na casa dele. Na hora dele poupar dinheiro, ele vai querer comprar o que tu mandar ele comprar. Mas na hora de te acusar depois, ele vai ser o primeiro. Ele não vai dizer, não, ele instalou esse cabo errado porque eu mandei. Não. Ainda mais se tiver perda de vida na casa.
Aí que ele vai querer te botar na cadeia. Quando acontece, que nem acontece muito, esses incêndios através do ar-condicionado, Eles vão atrás de quem é. que instalou, né? Eles vão atrás, principalmente do projetista. Porque quando é verificado que é culpa da instalação elétrica, tem que saber. Se é um hotel, por exemplo, tem que saber se a manutenção estava sendo feita, o que aconteceu. Eles vão analisar o circuito, qual o disjuntor que estava, qual o cabo que estava, qual é que precisava estar lá. E aí é onde é que vem o correto. Daí é que entra esse curso. A verdade, o curso. Esse curso. Aí Porque ele não vem com ninguém, não, ele quer o certo. Sim. Por exemplo, eu já me chamaram ali no centro, aqui na Jatiuca, que teve um apartamento que incendiou, acho que foi o ano passado. Ano passado, parece que foi. Incendiou ali e vieram para fazer um laudo. Eu tive que fazer um laudo para o rapaz, para o dono da casa, para fazer um laudo, para ele poder receber o seguro. Sim. Mas ele queria um laudo que beneficiasse ele. E você nada. Não é eu nada. Eu tenho o meu preço. Eu vou lá e vou cobrar pelo laudo. Eu não quero saber quem é a culpa. Ah, tô entendendo. Eu tenho que dizer o que é que aconteceu. Não importa se vai ajudar ele a receber o seguro ou se vai atrapalhar ele fazer o seguro. Se eu sou homem de Deus, e eu tenho que fazer o que tá certo. Eu tenho que dizer, não, a culpa foi sua. Por quê? Sim. E foi o que aconteceu naquele apartamento. Naquele apartamento, o que aconteceu? Você vai aprender comigo aqui que existe um dimensionamento. Por exemplo, um eletroduto, vamos fazer que isso aqui, ó, não se preocupe não, porque hoje é só um geralzão, viu? Ó. Isso aqui, ó, é um eletroduto. Um tubo desse que a gente bota cabo por dentro. Sim. É um eletroduto. Aqui dentro desse eletroduto existe uma taxa máxima de ocupação. Isso mesmo. Mas antigamente nem norma existia e tudo mais. E depois disso, a maioria desses pica-fio que andam por aí, que não são eletricistas, que dizem que são, mas não são, a maioria não sabe que existe essa taxa de ocupação. Então, o que aconteceu lá naquele apartamento? Ó, por exemplo, se eu tenho 3 circuitos aqui dentro, ó, 3 cabos aqui, mais 3 cabos aqui, mais 3 cabos aqui, eu já tenho 3 circuitos de 3 cabos. Segundo a norma, só pode estar ocupado esse eletroduto 40% só. Porque existe um fator de agrupamento por causa da temperatura. Um cabo, quando está aqui dentro, ele esquenta. Nós não falamos antes para cair o disjuntor, como é que é o esquema? Foi. E agora eu estou dizendo para você que existe uma taxa de temperatura dentro do eletroduto. Então, eu só posso ocupar 40% e 60% dele, dessa área aqui, tem que ficar livre para ventilar. Para ventilar, é verdade. Vai vendo onde é que vai dar o incêndio do homem lá. O que acontece? Chegam os nós cegos nas casas, que não sabem de nada, que dizem que são eletricistas, e começam lá e botam lá até que não aguenta mais. Parece que tem que puxar de trator para dentro. Não deixo essa taxa de ocupação. Uso muito, superloto o eletroduto. E aí, quando começa a trabalhar os circuitos, aí começa a esquentar lá dentro. Chega quase a ferver. Aí o que acontece? O cabo, ele tem uma capa, né? O cabo está trabalhando agora, por exemplo, todo cabo esquenta quando está trabalhando. Mais ou menos ele esquenta, normalmente. Mas existe uma temperatura normal para ele esquentar. Mas quando ele está aqui dentro, preso desse jeito, ele esquenta mais do que deveria, não é? Porque um começa a esquentar o outro. Pronto, vira um forno micro-ondas. Aí o que aconteceu lá? Estava muito cheio os eletrodutos dele. E aí com o tempo, o que acontece? O cabo assim, com o tempo, ele vai... Deixa eu pegar um cabo ali. Para aí, deixa eu pegar um cabo para você ali. Eu quero mostrar bem para você isso, porque isso é muito
Então é assim, ó, todo cabo, ele tem essa capa aqui, por exemplo, isso aqui é um cabo de isolação em PVC. Então ele está trabalhando. Aí ele esquenta normalmente, se ele tiver assim, ó, assim, ele vai esquentar normal. Ele esquenta, trabalhou, depois ele esfria de novo, mas ele está na temperatura que ele pode esquentar. O produto que ele é fabricado permite que ele esquente e não perca as características dele. Sim. Não perca o poder de isolação dele. Mas, se começa a lotar demais esse eletroduto aqui, começa a encher demais esse eletroduto, que nem aconteceu naquele apartamento, começou a encher demais o eletroduto, ele começa a esquentar mais do que ele deveria. Não concorda? Concordo. Porque a temperatura de um vai esquentar a capa do outro. Aí o que acontece? Com o tempo, ele começa, porque ele tem o cobre aqui e a capa. E aí, com o tempo, essa capa aqui começa a se soltar do cobre. Porque ela esquentou demais e ela não volta tudo depois, ela não volta normal. Ela fica meio que quase liberando já do cobre. E vai passando o tempo, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e ele trabalhando daquele jeito. E aí o eletricista pica-fio, ele diz, eu montei lá e tudo deu certo. Deu certo naqueles primeiros dias, mas o problema já está acontecendo, só que ninguém está vendo. A eletricidade é terrível por causa disso. A eletricidade é como Deus. Deus, ninguém vê Deus. Mas Deus está aqui com nós agora. Não é isso? Quem é que vê a eletricidade? Ninguém. É como Deus. Tu vê o efeito da eletricidade. Por exemplo, essa lâmpada está acesa agora por quê? Porque existe uma eletricidade. Uma corrente elétrica que passou pelo filamento da lâmpada, superaqueceu o filamento da lâmpada e ela criou luz para nós. Então, você não vê a eletricidade, mas você vê o efeito dela. Você não vê Deus, mas você vê o efeito dele. Não é isso? Só não respirar. Claro, não, e eu estar falando em Deus na hora de uma aula de elétrica, não é o efeito Deus em mim? É o efeito Deus, sim. Então é igual a eletricidade, certo? Então, para te ser lembrado que é a eletricidade, o perigo da eletricidade, e não é perigoso brincar com Deus? É perigoso. É o inferno. É o inferno, é vida ou morte. Eletricidade é o quê? Não é vida ou morte? E morte? Brinca com a eletricidade para você ver, você não somente morre, como leva outros com você. É verdade. Certo? Então aqui, ó, voltando aqui, com o tempo, aquele cabo foi soltando, então a capa dele já não vale mais a mesma coisa. E aí depois, passou mais um tempo, nessa capa começa a formar assim bolhas, tipo bolhazinhas, assim, micro bolhas. E aí com o tempo, aquelas bolhazinhas começam a estourar. E assim como está acontecendo nesse, está acontecendo nos outros aqui também. Não é? Todos eles estão dando o mesmo efeito. E as capas começam a abrir. E aí começa o curto-circuito lá dentro uma hora dessas. Fase neutro se encontra no arco elétrico, fogo. E aí quando vê, não dá tempo nem de sair de dentro de casa. Se espalha tão rápido, porque daí provoca um curto-circuito de grande profusão. Quando o arco elétrico se encontra, e sai o fogo assim, ó. Tu já viu quando queima o pólvora? Já. Olha. Sai desse jeito. É desse jeito que cai, quando daí não tem capa mais aqui, ó. Vai queimar tudo tão rápido, que dependendo não dá tempo das pessoas saírem de dentro de casa. Por isso que algumas morrem em incêndio. Certo? Então, é tudo tão assim, abrir e fechar de olhos. Você viu hoje que é 60 segundos. Em 60 segundos ele faz 60 vezes assim, em 1 segundo, ele faz 60 vezes assim, ó. Tá entendendo? Então, super ocupação. Ocupação de... Tem uma taxa de ocupação. E a taxa de ocupação para 3 segundos... segundos... a gente pode falar uma taxa de ocupação de eletroduto. De eletroduto. Mas essa é a regra, tu vai ver aí. Eletroduto é os fios. Isso, nós vamos estudar isso também. A taxa de ocupação que tem aqui também numa tabela aqui. Tá? Então, o que foi o laudo que eu fiz? Que o incêndio foi devido à taxa de ocupação
dos eletrodutos. O cara perdeu o seguro. Teve que me pagar e perdeu o seguro. Por quê? Era culpa dele? Não. Não quer dizer culpa de quem. Eu tenho que ir lá e dizer o que aconteceu, que pegou fogo na casa. Eu não sei quem é que fez, eu não sei quem é que instalou. O que eu tenho que fazer é dizer a verdade. Eu não poderia nunca chegar lá e mentir, dizer que não foi falha na instalação elétrica. Porque existem as falhas comuns do dia a dia. Mas, quando há um incêndio que envolve seguradora, eles querem saber exatamente o que foi. Então, se foi taxa de ocupação, eu tenho que dizer que foi taxa de ocupação. Então, um eletricista formado, técnico, nunca vai ocupar um eletroduto acima do que é permitido. É verdade. Certo? Mas para isso, ele tem que estar aprendendo como você vai estar aprendendo agora, ou vai mostrar o certo e o errado. Faz. Não faz. Todo Ganha mundo dinheiro, mas depois as consequências. vai embora. Diz, está funcionando. Tá funcionando. É como isso que vocês falam assim. Mas eu monto circuito de tomada com eliminação tudo junto e nunca deu problema. Sabe por que nunca deu problema? Porque, agora é lei. Nenhuma casa, nem essas casinhas pequenas da Minha Casa Minha Vida, pode ser montado sem um IDR. Sem ele. Porque ele protege pessoas. E o disjuntor protege fio. O disjuntor não quer saber da pessoa. Não. Se a pessoa está tomando choque, ela protege o circuito. Esse aqui não, ele quer saber se a pessoa está tomando choque. Então, é lei que tem um desse. Você vai aprender... O DPS? Não, o DPS é a descarga atmosférica. É outra coisa. Quando cai raio, coisa, e vem uma sobrecarga para dentro de casa através dos raios, o DPS defende. Mas vai aprender isso também. Esse aqui é o IDR. Certo? Então, esse é de 63 amperes? Mas não, esse é 25. Mas isso você tem que calcular. Esse 63 amperes, 25 amperes, é um cálculo sobre a potência do circuito que você vai instalar. Em casa. Mas o problema desse aqui é quando ele é 3 mA, 100 mA, 500 mA. Esse é o que tem que ver. 3 mA é para proteção de pessoas. Mas eu não quero falar muito sobre isso, porque na frente nós vamos ver passo a passo tudo isso. Eu só quero falar para você o quê? É como esse caso, que vai lá e não sabe o que está fazendo e faz. Aí a pessoa diz, um circuito de tomada funciona junto com a iluminação. Funciona não, porque na realidade tem que seguir a norma, que tem que ter IBR. E nas tomadas, e se você misturar o circuito de iluminação com tomada, o IDR não vai funcionar. Ele vai estar caindo. Ele vai cair. Ele não vai querer funcionar junto com a iluminação e com as tomadas. Cada um tem seu circuito separado e seu neutro separado. Não pode misturar. Fase neutro. O meu cunhado, como você conhece o Josué, da igreja ali, o presbítero Josué do Fedemião, ele fez a instalação da minha casa todinha, botou quadro, essas coisas, tudo. Só que tava tendo caindo do nada. Até ele ficou meio perdido, depois ele encontrou o defeito, mas ficou meio perdido. Oxe, por que tá caindo aqui? Caindo lá no quintal, quando acendia a lâmpada lá e o negócio fazia bufo. É isso. Tem erros que a elétrica não vai aceitar. Entendeu? E é isso que nós vamos aprender, o passo a passo, para discernir esses problemas. Certo? Então aqui, quando a instalação comportar mais de uma alimentação, rede pública geral local, a distribuição associada, certo, vamos em frente aqui, passou pelos ramais, agora vai chegar no conhecimento. Não pode. Segue em frente, passa dos ramal, tu já viu o ramal? Conhecimento básico para eletricistas. Isso, vai para conhecimentos básicos para eletricistas. Isso, que nós estávamos aqui ainda só nos primeiros contatos que eu queria ter com vocês. Agora nós vamos começar mais, vamos começar falando um pouco a respeito da eletricidade, certo?
Já parou para pensar, quando eu já citei, que está cercado de eletricidade por todos os lados? Todo lado que tu olha tem algum equipamento elétrico, não é? Tu tem que acompanhar a apostila. Isso. Todo lado que você olha, em tudo na tua vida, tem equipamento elétrico. Pois é, a gente está tão acostumado... Professor, não sei onde está, não. Segue aí. Segue aí, ó. Já parou. Pensar que está cercado de eletricidade por todos os lados, ó, tudo que você faz tem eletricidade. Pois é, estamos tão acostumados com ela que nem percebemos que ela existe. Na realidade, a eletricidade é invisível, como eu já falei. Né? Por isso, as pessoas não dão o valor e o devido respeito que ela merece. E aí acabam fazendo de qualquer jeito, que não é uma coisa que estão vendo. O serviço só sai errado, como aqui que eu falei porque ninguém está vendo. Se fosse um serviço exposto, não fariam desse jeito, iam seguir regras, porque todo mundo ia estar vendo. Então, o que é escondido, as pessoas não dão muita atenção. Né? Na realidade, a eletricidade é invisível. O que percebemos são os seus efeitos, como eu falei para você antes, né? Você não vê a eletricidade, mas você vê a luz, você sente o calor e você sente o choque elétrico, certo? Sim. Esses efeitos são possíveis devido a... Agora vai começar a entrar na coisa. Esses efeitos da eletricidade são possíveis devido à corrente elétrica, corrente elétrica tensão elétrica, os efeitos da eletricidade dependem todos desses conceitos que tu está vendo aí agora. Corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica. E potência elétrica. Que é medida em watt. Potência. Então, tudo que tu vê na eletricidade vai depender desse aqui. Corrente, tensão e potência. Potência é o watt. Isso, vai seguindo aí, vai seguindo. Por isso, pode-se afirmar que tensão é a força. Tensão opa, tá diferente aqui, é? Deixa eu ver a tua. Tensão e corrente elétrica. Tensão e corrente elétrica, vamos nesse. Aqui, tá. Tensão e corrente elétrica. Ah, eu pulei uma. Tensão e corrente elétrica. Nos condutores existem partículas. Agora, preste atenção. Preste atenção que agora começou. Finalmente a aula começou. Antes era só o rabisco. É. Ó, tensão e corrente elétrica. Nos condutores existem partículas invisíveis. Os condutores é esse aqui, ó, nesses cabos. Existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres. São os elétrons livres que estão em constante movimento de forma desordenada. Agora, se tu colocar isso aqui no microscópio, tu vai ver que existe
Vamos dizer que esse aqui seja esse fio, certo? Se tu colocar esse cabo no microscópio agora, esse cabo aqui, tu vai ver que existe assim, ó. Milhares de elétrons, que se chamam elétrons, mas eles estão assim, ó. Desordenados, sem saber para que lado vão, entendeu? Sem saber para que lado vão. Uns querem ir para cá, outros para lá, e aquela confusão toda. Porque eles não têm alguém que direcione eles aqui dentro. Porque isso tem no corpo da pessoa, no nosso corpo tem elétrons, nessa mesa tem, porque são parte do átomo. O átomo é a menor parte de um ser. São compostos de átomos. E nos átomos tem os elétrons, os prótons, os nêutrons. E os elétrons são os que dão a carga elétrica para nós. E os elétrons livres, então, eles estão aqui dentro. Sem uma direção. Sem uma direção. Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Eles estão em forma desordenada. Para que esses elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre. Certo? Eles estão aqui dentro, mas eles estão doidos aqui, ó. Eles não sabem para que lado vão. Sim. Então é necessário que haja uma força, que seja colocada uma força aqui, ó, num desses lados do cabo, né? Em qualquer um dos lados, vai colocar uma força, vai colocar aqui uma força que empurre eles para um lado só, para direcionar eles. Vocês estão perdidos, mas vocês têm que ir para lá, ó. Viu? Vocês têm que ir para lá, o lugar de vocês é para lá, ó. Certo? Então tem que colocar essa força que os empurre. E essa força que empurra eles é a tensão elétrica. Quando eu coloco a força, que eu coloco esse cabo, por exemplo, esse cabo aqui, ó. Aqui. Eu coloco esse cabo. Chegou um cabo da rede aqui, né? Então, quando eu ligar aqui, eu coloco uma força aqui, não foi? Botou tensão. Então, eu direcionei os elétrons que estavam doidos ali dentro. Aí quando você faz esse movimento de ligar... Sim, aí... quando eu aperto o interruptor, aí... eu estou mandando a tensão, eu estou mandando os elétrons livres que estão ali formar a corrente elétrica e vir para a lâmpada. Como se fosse um monte de bichinho parado ali. Exatamente como está nesse desenho. Ó. Aí, ó, está a tensão empurrando eles para o lado só. Para o lado só. Para o lado só. Tá? Para aí que eu vou pegar para você ali um negócio que vai te mostrar bem certinho o que eu estou falando. Para aí.